queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com mais um texto bíblico, onde nós vamos elucidar mais um assunto à luz das Sagradas Escrituras. E esse assunto de hoje é um assunto muito simples, mas que causa uma confusão muito grande, principalmente no meio dos evangélicos. Esse assunto é fé. Pois é, a fé, ao contrário do que muitas pessoas acham e pensam, é um elemento difícil de se usar. Porque a Bíblia mostra para nós que existem, ou pelo menos há, 3 aspectos de fé. Existe a fé na existência de Deus, existe a fé na ação de Deus e existe a fé salvadora. A fé na existência de Deus é a fé onde nós acreditamos que Deus existe. E alguém pode acreditar que Deus existe sem ter o menor compromisso com Ele. A fé na ação de Deus é quando nós cremos que Deus tem o poder de fazer algo, de realizar algo. E a fé salvadora é a fé onde nós cremos que através do Filho de Deus, isto é, através de Jesus Cristo, nós alcançamos a vida eterna. E eu quero mencionar com vocês hoje sobre o segundo ponto, ou segundo aspecto, que é a fé na ação de Deus. Esse ponto, ele é muito contraditório e é comum a gente ver muitas pessoas que abandonaram a fé ou que deixaram as suas igrejas por conta de não ter obtido uma resposta em algum momento em que elas precisavam, em que elas estavam realmente confiando em Deus. E será que Deus não atendeu? Ou será que as pessoas não entenderam, não conseguiram ver? A fé verdadeira, ela não elimina a ação de Deus. Ou seja, a fé genuína, ela não invalida Deus de agir. É verdade, parece contraditório. Mas muitas pessoas têm fé na ação de Deus e acham que por isso Deus é obrigado a agir em favor delas ou na causa delas, porque essas pessoas não conseguem entender que Deus tem também as suas vontades e os seus propósitos. A própria Bíblia Sagrada demonstra para nós, eu quero citar com vocês um verso bíblico, que ele realmente dá a ideia, mas a sua interpretação é bem outra, de que realmente, se você tiver fé, Deus vai te atender. E é de fato, se você tem fé, Deus vai te atender. Porém, você precisa levar em conta a vontade e o propósito de Deus. Observe comigo, Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo de número 22 e 23. Vamos ler os versos 22 e 23. Diz assim: Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. O verso 23 diz assim: Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Jesus aproveitou um momento onde ele havia dado uma palavra de maldição a uma figueira e a figueira havia morrido. Jesus aproveitou este momento para ensinar uma lição sobre fé aos seus discípulos. Mas não podemos desvencilhar este verso de número 23 das demais lições onde Jesus ensina sobre fé ou sobre a vontade de Deus. Jesus não está dizendo aqui que o que você pedir a Deus, seja o que for, Deus será obrigado a te atender só porque você tem fé. Não é isso. O que Jesus está dizendo é que nós precisamos confiar em Deus. Por isso, no versículo de número 22, ele diz: tende fé em Deus. Você precisa ter fé. E ter fé na ação de Deus, quando alguém está enfermo ou quando alguém precisa de um socorro de Deus, não é engatilhar a fé, apontar para Deus e dizer: o Senhor precisa me responder porque eu tenho fé. Isso não é fé. Isso, na verdade, é uma fé
no próprio sentimento da pessoa. Eu diria até que é uma fé mimada, ou seria um capricho da própria pessoa. Não. A fé verdadeira, ela coaduna com o restante da palavra de Deus. A fé verdadeira, ela entende a vontade de Deus, ela aceita a vontade de Deus. Porque o que é fé? Fé é confiança. E se alguém confia em Deus, ele vai descansar sabendo que ainda que a sua oração não tenha alcançado o resultado que ele precisa ou espera, Deus está no controle de todas as coisas e Ele tem sempre o melhor para você, para mim e para nós. Então é muito importante nós entendermos isto, porque a verdadeira fé, ela está de acordo com o querer de Deus. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Isto é, pedireis o que quiseres e vos será feito se vós estiverdes em mim e a minha palavra em vós. O que ele quer dizer com isso? Quando nós estamos em sintonia com Deus, quando nós estamos debaixo do querer de Deus, tudo aquilo que desejamos, tudo aquilo que pensamos, tudo que almejamos, essas coisas estão no coração de Deus para nós. E é o Espírito Santo quem nos direciona a orarmos para alcançar tal coisa. Você já viu alguém orar para um enfermo e ele não ser curado? Ou alguém pedir para Deus curar alguém e essa pessoa não ser curada? E outras que estão em estado terríveis, talvez até termináveis, Deus cura. E isso significa que Deus tem propósitos. E não significa que quem morreu não foi atendido por Deus. Ao contrário, a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Por que eu estou explicando isso? É normal a gente ver muitas pessoas desiludidas na caminhada cristã. É normal a gente ver muitas pessoas explicando e ensinando um tipo de fé, mas é uma fé unilateral. E a fé bíblica, ela é bilateral. Ela passa pela Escritura e ela me une ao céu, ela me une a Deus. É uma fé dos dois lados, uma união bilateral. É a minha fé em consonância com a vontade de Deus. Porque Jesus aqui não está dizendo que Deus vai atender tudo aquilo que nós precisamos ou que nós desejamos, mas está dizendo que nós precisamos confiar em Deus, porque o Senhor sabe o que é melhor para todos nós. Até porque o exemplo que ele usa aqui é a figueira. E a figueira sempre representou na Bíblia Israel, o estado espiritual de Israel. Então preste muita atenção nisso, para quando você orar, a sua oração estar em consonância com a vontade de Deus. Quando nós entendemos isto, nós podemos dizer que somos vitoriosos e que temos todas as nossas orações atendidas. Já viu alguém dizer isso? Que todas as suas orações foram atendidas? Talvez alguém pode ficar surpreso e dizer, mas como pode isso? A minha não é. Ao contrário, você precisa pedir o que o Espírito quer que você peça. Você precisa orar pelo que o Espírito quer que você ore. E pare para refletir, pense só. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você acha que o Espírito Santo, que é a pessoa de Deus, de Jesus, em nós, vai pedir para Deus o que Deus não quer que você receba? Isso é inadmissível, impossível. Então, entenda que fé não é uma arma contra Deus, ao contrário, fé é uma forma de crescimento. Alguém já disse certa vez que a nossa oração deve ser para que a vontade de Deus seja feita na terra e não no céu. Então, entenda isso, até porque a verdadeira fé tem como base a Escritura. A verdadeira fé e a verdadeira oração tem como base as Escrituras Sagradas. O evangelista João, no capítulo de número 17 e versículo 7, ele diz assim, olha, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Esta oração é a oração de Jesus. Jesus está dizendo que todas as coisas que ele tinha ou que as pessoas viam em sua vida aqui na terra
provinham do Pai, porque era a vontade do Pai. O próprio Jesus orou lá no Getsêmani: se for possível, passe de mim este cálice. O teólogo Wayne Grudem diz que esta foi a primeira oração não respondida de Jesus. Na verdade, não foi respondida no momento em que ele orou, porque havia um propósito do Pai. Jesus orou dizendo: se possível, passe de mim este cálice. Era possível, sim, mas depois do período da vontade de Deus. Jesus enfrentou o cálice da ira de Deus, passou todo o processo e lá na frente, o escritor aos Hebreus, no capítulo 5, verso 8, disse que ele aprendeu pela obediência, mesmo sendo filho. E por isso Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, dizendo que por isso Deus lhe deu o nome, que é sobre todo nome, isto é, pela obediência. Então, guarde sua fé, guarde seu coração e não esmoreça na fé. Que Deus te abençoe e aqui a gente cresce um pouquinho mais em graça e em conhecimento. Compartilhe esse vídeo com alguém. Alguém está precisando ouvir este esclarecimento. Grande abraço. Fique com Deus.